Bom dia. Eu quero saudar a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejar a todos um bom sábado. É uma alegria estar aqui de volta. Eu costumo falar isso, na igreja que realmente eu nasci. Sou criação dessa igreja. Uma felicidade poder estar aqui de volta, rever os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que eu já cumprimentei, agora estou cumprimentando agora. É uma felicidade, já tem um tempo que eu não venho aqui. Acho que a última vez foi o mês passado, não faz muita brincadeira. Mas é uma alegria estar com vocês aqui. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou pedir para vocês deixarem abertas as Bíblias de vocês hoje, porque a gente vai ler algumas passagens. Eu vou selecionar alguns de vocês para lermos algumas passagens. Então fique com a sua Bíblia aberta para poder acompanhar a leitura. Diz o texto assim: em verdade vos digo, aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas, pela porta das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3: o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva elas para fora. Versículo 4: depois de conduzi-las para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, seguirão ele, porque não seguirão ele, porque não reconhecem a sua voz. Versículo 6: Jesus usou essa parábola, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Versículo 7: então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Versículo 11: eu sou o bom pastor, e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 12: o assalariado não é pastor, a quem as ovelhas... o salariado não é o pastor, aqui as ovelhas não pertencem. Assim, quando vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque ele é assalariado e não importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço e dou a minha vida por elas. Versículo 16: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu vá conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá só um pastor e só um rebanho. Versículo 17: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Versículo 18: ninguém as tira de mim, mas eu dou mas eu as dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dar, como também para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Versículo 19: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouviram? Verso 21: mas outros diziam essas palavras: não é um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Deixa aberto aí, curva sua fronte e vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor pela vida. Queremos agradecer ao Senhor por ter trazido aqui na tua santa casa de oração. E pedimos, Pai, que o Senhor possa nos dar o discernimento, que o Senhor possa enviar o Espírito Santo para compreender a tua palavra. Abençoe cada membro dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. De repente, se você viu alguns pronomes, de repente, de verdade vos digo, eu asseguro a vocês, é porque a minha tradução é um pouco mais jovial. Então ela traz algumas palavras trocadas. Mas o contexto é o mesmo, não muda nada. Aqui em João 10, Jesus teve um embate com os fariseus. E para a gente poder entender que embate foi esse, a gente deveria voltar no capítulo 9 e voltar a alguns textos do Antigo Testamento.
No capítulo 9 de João, Jesus ele cura um cego, num sábado. E isso era um problema para os judeus naquela época. Porque na tradição judaica, e eu digo aqui tradição judaica, tá? Não estou falando da escritura, não estou falando da Bíblia. Na tradição judaica, era pecado, era errado curar. E o ato de Jesus aliviar aquele cego, curando, na visão dos judeus daquela época, era um pecado. O problema piorou é que quando Jesus cura esse homem em João capítulo 9, ele pega um pouco de barro, molha com saliva e passa nos olhos dele. E os judeus interpretavam que isso era como se fosse um trabalho também. A tradição judaica, ela era um pouco complicada porque ela olhava para os mandamentos de Deus e colocava itens, e colocava coisas. O judeu ele não poderia trabalhar, então ele entendia assim, se ele cuspisse no chão, ele poderia estar regando. Então isso era um trabalho, então era pecado. Lembrando que isso era a tradição judaica. O judeu ele não poderia carregar um lenço, porque ele poderia estar fazendo um esforço, então era trabalho, ele não poderia fazer isso. O judeu ele só poderia andar 1000 metros. Passou de 1000 metros, ele está se desgastando, era pecado. Então, quando Jesus ele cura esse homem no sábado, acaba dando uma discussão muito grande entre os fariseus. Os fariseus pegam lá o homem cego e falam assim: ó, aquele homem que te curou lá, ele é pecador. Quem te curou? E o cego fala: foi Jesus. E aí falam: esse homem é pecador porque ele violou o sábado. O cego fala para ele: se ele é de Deus ou não é, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu me enxergo. Então, todo esse contexto, a gente chega no capítulo 10, onde Jesus ele vai repreender os fariseus, os pastores, os líderes religiosos daquela época. E o que deixou mais os fariseus furiosos é porque Jesus ele se considerava um bom pastor. E no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, tem uma profecia que ele viria, o Messias, e ele seria o pastor de toda a nação de Israel. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 34, para a gente poder entender. Eu vou selecionar uma pessoa para ler esse versículo. Ezequiel capítulo 34. Eu vou convidar o Serginho, por gentileza, que ele lê do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 34. Por favor, Serginho. Não sei se ele está aqui, eu falei, não sei se ele está aqui. Não? Então eu vou pedir para o Gilson. Gilson, lê para a gente. Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 6. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e o doente não o curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem a busque. Obrigado, Gilson. Já tem outro texto que depois você seleciona outra pessoa. Então, no capítulo 34 de Ezequiel, você vê que o problema dos pastores de Israel, dos pregadores, dos líderes religiosos, já acontecia desde lá do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus tinha chamado líderes, reis, para que eles pudessem colocar a nação de Israel na linha com a palavra do Senhor, e eles não faziam isso. Em vez deles ajudarem a nação de Israel, eles roubavam a nação de Israel. Se você voltar lá, lembra o livro de Malaquias, onde Deus ele adverte um grupo: vocês roubarão Deus ao homem, e aí eles perguntam por que estamos roubando vocês. O Senhor ele fala disso nas ofertas. Aqueles pastores, aqueles líderes, aqueles sacerdotes, além de eles roubarem o santuário de Deus, eles estavam roubando o povo. Eles não estavam cuidando das ovelhas. Chegava um israelita com problemas, e em vez daquele líder religioso dar um apoio, ajudar, auxiliar, acabava extorquindo aquela pessoa, acabava jogando ensinamentos errados para essas pessoas. E no versículo 22, no versículo 23 e 24,
vai ter uma profecia, eu queria que a Ana lesse para a gente, no mesmo capítulo, versículo 23 e 24. Por aí. 23. Porém sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será seu pasto. 24. E eu, Senhor, serei o seu Deus. E meu servo Davi será príncipe no meio de meu povo. Eu, Senhor, o disse. Depois de Deus ver a situação que estava o povo de Israel, Deus fala assim: não, chega, eu vou ter que levantar um pastor, ele vai reunir todas as ovelhas de Israel, e vocês que são pastores ruins, vocês que são pastores ímpios, elas não vão ouvir mais a sua voz, mas vão ouvir a voz do pastor. E Deus diz que dentro da genealogia da tribo de Judá, de Davi, seria esse pastor. E isso se cumpre no capítulo 10 de João, onde Jesus diz: eu sou bom pastor. E isso incomodou muito os fariseus. Os fariseus ficaram incomodados, porque eles: como assim esse homem? Esse homem é qual Deus está levantando para ser o pastor deles. E nós? Como ficamos? Era isso que os fariseus não aguentavam. Era isso que os fariseus não suportavam. Eles não guiavam o povo de Deus. E quando Jesus se levanta para cuidar do povo de Deus, eles ficavam curiosos. Vamos para mais um texto onde Jesus ele repreende os pastores de Israel. Vamos para Mateus capítulo 23. E aí a gente já volta para o texto de João. Mateus capítulo 23. Eu queria que alguém lesse do versículo 13 ao versículo 15. Vou pedir para adianta para a gente, capítulo 23 de Mateus, o versículo 13 até o versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazei longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, vos tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Olha a condição dos pastores de Israel. O fariseu, o mestre, a viúva dizia que estava passando necessidade, a viúva dizia que estava passando por algum tipo de dificuldade e chamava o pastor para orar lá. O que o pastor fazia? O pastor entrava dentro da casa, fazia longas orações até chegar a hora da janta para ele poder jantar. Ou às vezes ele cobrava. A tradição diz que eles cobravam. Eles falavam: eu posso ir até na sua casa aqui, mas eu vou cobrar para orar. Quem já pegou táxi, tem o taxímetro, né? Que você pega ali de um lado e você vai pagando. Lá tinha a oração símetro, que conforme o tempo de oração que tinha, a pessoa tinha que pagar. Olha a situação que estava o povo de Israel com os seus pastores. Eu acho que depois de vocês lerem aqui, nunca mais reclamam do pastor de vocês. Porque a situação estava muito ruim. E no versículo 33, olha o que diz. Serpente, e agora eu estou no versículo 33 do capítulo 23. Diz assim: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios, mestres. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros açoitarão as sinagogas, e vocês serão perseguidos e perseguirão de cidade em cidade. Assim sobre vocês recairá todo o sangue injusto sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Caim, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário no altar. Eu asseguro vocês, tudo isso sobrevirá a essa geração. Esses pastores, eles assassinavam os profetas de Deus. Esses pastores, eles perseguiam os servos de Deus. E por isso Jesus, agora a gente pode voltar agora que a gente já tem um panorama do que estava acontecendo no capítulo 10, a gente pode ler o capítulo 10 com mais facilidade. Capítulo 10, a gente pode voltar agora para João capítulo 10, onde vai ser o nosso texto de estudo.
Agora que a gente já está sabendo qual era o contexto, como era a situação desses pastores e por que Jesus ele precisava estar ali como pastor. Do versículo 1, agora a gente está no capítulo 10, até o versículo 6, Jesus contou uma parábola. E essa parábola, a gente sabe o que é uma parábola, né? Jesus, parábola é uma história fictícia, onde Jesus ele pega algo do seu cotidiano, da sua vida, uma verdade que transforma em uma lição espiritual. E Jesus conta a história que tinha um aprisco, e esse aprisco estava as ovelhas, e só poderia ser entrado pela porta. Olha o texto diz, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta das ovelhas, aquele que não entra pelo aprisco pela porta, mas sobre outro lugar é ladrão e salteador. Hoje a gente não tem muito, a gente não consegue ter muita noção, a gente que é aqui da cidade, mas quem é do sítio sabe como que é um aprisco, né? Ali é um cercado protegido e existe só apenas uma porta para poder entrar ali. Só por uma porta você consegue entrar ali. E quem pula o muro, pula a cerca, é só quem não é o pastor ou quem é alguém que vai fazer mal para as ovelhas. O que Jesus está ilustrando aqui? Jesus está dizendo que aqueles que pulavam o muro para pegar as ovelhas simboliza os mesmos fariseus, os mesmos escribas, que em vez de eles ensinarem a palavra de Deus, ensinarem Jesus, eles ensinavam outro caminho. Aqueles homens, em vez de passar pela porta que é Jesus e ensinar Jesus para o povo, ensinar Jesus que era a salvação, ensinar que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, esses homens, eles devoravam as casas das viúvas, eles assassinavam os profetas, eles matavam os servos de Deus. O que Jesus quer ilustrar para a gente aqui é que todo aquele que não prega a Ele, que não prega a Jesus, aquele que abre a boca para falar do Evangelho e não fala de Jesus, mas fala de outra forma, é ladrão e salteador, da mesma forma que os escribas e fariseus eram na época. O que Jesus quer nos ensinar é que o que deve sair da nossa boca é o Evangelho puro de Jesus Cristo. Esses homens, eles pregavam todo tipo de coisa, mas não pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que Jesus vai dizendo no verso 2. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. E no versículo 7 diz que ele é a porta. Todo aquele pastor, e eu não quero prender o nosso entendimento apenas para pastor, porque muitas vezes a gente joga a responsabilidade para os pastores, mas isso é para nós também. O que está saindo da nossa boca? Será que quando a gente vai falar do Evangelho de Jesus Cristo, é realmente o Evangelho de Jesus Cristo que está sendo pregado para as pessoas? Ou será que é aquele Evangelho fraco, aquele Evangelho ímpio que é pregado em algumas igrejas? Você já foi em alguma igreja que diz assim, se você não dá os seus bens, você não vai alcançar a salvação. Tem uma igreja que é assim, você consegue juntar os seus tijolinhos lá no céu. Todo mês você vai lá, dá uma oferta e você ganha um tijolinho no céu. Esse tijolinho que você ganha no céu é um tijolo mesmo, gente. Não estou brincando não. É um tijolo mesmo. Você guarda esse tijolinho na tua casa e ele simboliza lá o tijolinho no céu. E aí você vai pagando os boletos, sabe? É pior que a Casa Bahia, você vai pagando. E aí, quando você termina de pagar esse boleto até Jesus voltar, você já tem um terreno no céu. Não precisa de Jesus, você só precisa pagar o boleto. Você lembra aquelas pessoas que dizem que para você ser feliz, você tem que vender tudo que você tem? Você não precisa de Jesus, você precisa se livrar das coisas materiais. O que Jesus está nos ensinando? Que aqueles pastores, aqueles mestres que não ensinam que Jesus é a porta, que Jesus é o caminho, é a mesma coisa que vem um ladrão pular a cerca e roubar uma ovelha. Está roubando a ovelha de Jesus. Não está passando por Jesus. O versículo continua no versículo 3. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e eles levam para fora. Agora, não é mais. Agora Jesus ele muda um pouco o seu alvo. Ele estava falando dos falsos mestres, né? Aquele que não prega Jesus, aquele que não prega a palavra de Deus é falso mestre, é ladrão e salteador. Agora no versículo 3, ele diz que quando o pastor chama, as ovelhas ouvem sua voz. Agora Jesus ele não está falando mais dos falsos mestres, está falando para mim e para você. Agora o que Jesus está dizendo é o que estamos ouvindo. Será que o que a gente está ouvindo é o Evangelho de Jesus Cristo? Você já parou para analisar o que você está escutando? Você já parou para analisar o que você está lendo? Jesus falou assim, aquele que ouve a minha voz, me segue o pastor.
Você está seguindo a Jesus Cristo? Ou melhor dizendo, você está procurando ouvir a Jesus Cristo? Jesus disse que aquele que ouve a voz dele vai seguir ele. Eu não me admiro muito de ver muitas pessoas saírem da igreja. Porque eu sei que algumas pessoas saem por dificuldades, mas muitas pessoas ouvem e saem da igreja porque não ouvem a voz de Jesus Cristo. Começa a dar ouvidos para outro evangelho. Começa a largar a escritura, começa a largar a Bíblia e começa a escutar outras coisas. Começa a ver qualquer videozinho fuleiro na internet e esquece da palavra de Deus. As pessoas estão deixando de ouvir a voz de Jesus, que está na palavra de Deus, e dando ouvido a outras pessoas. Jesus diz, no versículo 3, só para a gente poder entender. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva para fora. O interessante é que Jesus conhece você pelo seu nome. Jesus ele tem um relacionamento íntimo com você. Jesus conhece cada um de vocês pelo seu nome, a sua vida, em tudo. Não tem nada que fuja de você, não tem nada que você possa esconder de Jesus. Você só precisa seguir ele. Jesus repreende os mestres, agora ele repreende a gente. O que estamos ouvindo? Versículo 4. Depois de conduzi-las para fora, agora versículo 4. Depois de conduzi-las para fora todas as suas ovelhas, vai adiante. E elas seguem porque ouvem sua voz. Mas nunca, agora versículo 5, que é muito interessante. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranho. Se a gente voltar lá para o Oriente Médio, como eu tinha citado, o curral ficava as ovelhas, certo? Ficava as ovelhas lá. Então funcionava assim. Eu e o Evandro, a gente tem ovelhas e a gente deixou tudo lá no curral. A gente deixou lá no curral e aí ficou um porteiro tomando conta. Quando eu volto, eu vou lá de uma forma especial, de uma forma que as minhas ovelhas vão me reconhecer, eu vou lá e chamo elas. Elas vão vir. Elas vão vir. Agora, se vier outra pessoa que não seja eu para chamar as minhas ovelhas, elas não vão vir. O que Jesus está nos dizendo é que aquele que fica firme na palavra, aquele que fica firme na escritura, pode vir falso profeta, pode vir falso mestre. O texto de Apocalipse diz que pode fazer até fogo cair do céu. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus, que está escrito na Bíblia, não vai ouvir outro. As pessoas hoje elas saem da igreja porque elas acabam dando ouvidos a outros. Mas Jesus ele é claro, isso aqui é uma promessa de Jesus, isso aqui não sou eu que estou dizendo. Jesus está dizendo que se você ouvir a palavra dele, se você ficar firme na palavra dele, você pode ouvir o que você for. Pode descer fogo do céu. Se você estiver ouvindo a voz de Jesus, você não vai dar ouvidos a ele. Ele diz no versículo 5, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem sua voz. E no versículo 6, Jesus termina a parábola. Ele usou essa parábola, mas eles não compreenderam o que estava falando. Versículo 7, agora Jesus começa a explicar a parábola. Ele diz, então Jesus afirmou, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus diz que antes ele veio, os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Aqui Jesus não está falando dos profetas do Antigo Testamento, porque a gente sabe que antes de Jesus veio Moisés, veio Elias, veio todos os profetas, veio Zacarias, veio todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus não está falando que eles são os ladrões e salteadores. Jesus está dizendo que aqueles que tentam pular a cerca, que não passam por Jesus para falar com as ovelhas, esses são os ladrões e salteadores. Os fariseus, os que roubavam as viúvas, os fariseus que colocavam peso. Você já imaginou uma pessoa colocar um peso nas suas costas? Jesus falou, os fariseus não entravam no reino de Deus e dificultavam o reino de Deus para as pessoas. Os fariseus eram assim, você tinha que fazer isso, você fazia aquilo para ser salvo. Você não precisava de Jesus. E hoje, o que a gente ouve em igrejas para fora? Eles falam que você precisa fazer tudo, mas você não precisa de Jesus. No versículo 9 diz assim, eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E essa verdade ela tem que ficar muito nítida nos corações. A gente estava conversando na escola sabatina. A gente sabe que nós temos a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de ser pessoas boas, de ser pessoas santas, mas a gente não pode esquecer o princípio.
que a porta da nossa salvação é Jesus Cristo. A gente não pode esquecer na nossa vida que o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Que a gente só vai estar no céu por meio de Jesus Cristo. A gente só é uma nova criatura por causa de Jesus Cristo. A gente só está aqui hoje por causa de Jesus Cristo. Jesus diz, no verso 9, todos que ouvem, versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim achará pastagem, e entrará e sairá e encontrará pastagem. O interessante é que Jesus ainda não está falando de uma vida material bem sucedida. Ele está falando de vida eterna. A nossa lição hoje da Escola Sabatina está falando, eis que faço nova todas as coisas. É isso que Jesus está falando. A gente já está cansado desse mundo, né? A gente comentando em classe, a gente precisa de um mundo novo. A gente precisa, isso aqui precisa ser restaurado. O que Jesus promete é vida em abundância. Comentando aqui na sala, eu disse assim, imagina você acordar e você saber que os seus filhos estão seguros porque não vai ter nenhuma doença, ou você vai estar tranquilo porque você sabe que a morte não vai existir mais. Você já parou a pensar que a morte não vai existir mais? Sabe, às vezes a gente liga a televisão, olha na internet uma nova epidemia, né? Agora está começando o início da campanha da vacina HN1, né, que é a da gripe suína, e aí todo mundo agora tem que ficar esperto no frio, porque esse vírus ele é forte, ele é poderoso. Você já pensou você não ter preocupação com doença? Você não se preocupar com os seus filhos, se eles vão ficar doentes? Porque agora todo mundo está correndo atrás de vacina para os filhos, vacina para os pais. Já pensou você perder essa preocupação? Você olhar para o mundo onde não tem pecado? Porque agora os pais, minha esposa está grávida, e a gente vai ter que pensar sobre isso no futuro dos nossos filhos. Você já parou para pensar que você vai ver um mundo que você não vai se preocupar com a maldade? Onde a pessoa vai sair para a rua e você não vai receber uma notícia, olha, fulano tal foi assaltado e tomou 2 tiros. A vida que Jesus promete para mim e para você, não vai ter mais isso. Você não vai se preocupar mais. É essa vida que Jesus falou, eu sou a porta, e aquele que entra por mim encontrará vida em abundância. O versículo, aí no versículo 10, Jesus diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E aqui Jesus novamente ele aponta os fariseus. Esses ladrões que entram, pulam o aprisco, roubam as ovelhas de Jesus, eles vêm para matar. Igual os pastores. Imagina quantas pessoas não irão se perder no engano por causa desses falsos mestres. Desses ladrões que vêm para matar, roubar e destruir. Quantas vezes eu já li depoimento de pessoas que perderam tudo, casa, perderam família, perderam tudo por seguir essas pessoas. Mas não conheceram a porta. Imagina o sangue que vai recair sobre essas pessoas que pervertem o ensino de Jesus. Aonde não mostra que Jesus é a porta. Jesus fala, olha, aquele que passa pela porta é o pastor das ovelhas. Imagina quantas pessoas irão se perder por esses falsos mestres que não ensinam a verdade de Jesus. Versículo 11 diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, o abandona e o foge. Então o lobo ataca, o rebanho dispersa. Agora Jesus aqui ele usa uma segunda alusão. Lembrando que Jesus está explicando uma parábola. No Oriente Médio, voltando ao exemplo entre eu e o Evandro, se eu e o Evandro a gente fosse sair por 2 horas, a gente poderia contratar um rapaz, uma pessoa que poderia ficar tomando conta das ovelhas até a gente poder resolver nosso negócio. Por isso que o versículo 12 diz, o assalariado não é pastor. O que Jesus está mostrando é que no Oriente Médio, quando o pastor tinha que sair, tinha que colocar alguém para ficar no lugar. Só que o problema que Jesus nos explica é que quando estava vindo o lobo, quando viu o perigo, aquele pastor não, né? Aquele assalariado que está ali só para repor, está sendo pago só para tomar conta das ovelhas, o que ele faz? Ele foge. As ovelhas não são dele, ele está pago ali, mas as ovelhas não é dele. Jesus usa o simbolismo que da mesma forma que quando o pastor sai deixa uma pessoa lá, mas quando vem o perigo,
o assalariado ele vai embora porque as ovelhas não são dele, é a verdade de muitos pastores. Muitos pastores de igrejas por aí, eles só tomam conta de igreja pelo salário. Só estão interessados na parte financeira. Não se preocupa com as ovelhas, não se preocupa com os seus filhos, não se preocupa com a igreja. E quando vem o perigo, quando vem uma crise na igreja, vai embora. Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele diz no versículo 10. Então, deixa eu mudar a página aqui. E aí no versículo 13, no versículo 14, depois que ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu a conheço e dou a vida por elas. Agora Jesus ele assume um papel muito interessante. Porque Jesus não é só o pastor que conduz as ovelhas, mas ele dá a vida pelas ovelhas. E isso tem que confortar nosso coração. Porque Jesus ele acumula duas funções na nossa vida. Além de ele nos conduzir para a vida eterna, a porta, foi ele que sacrificou. Enquanto muitos pastores, quanto muitos homens, quando vão ensinar, quando vem o perigo, quando vem a dificuldade, eles fogem, até mesmo a nossa família. Quem aqui já não tem um caso de uma pessoa que aceitou a Jesus, mas quando ela aceitou a Jesus, ela foi para casa e foi expulsa de casa? Quem não conhece? Eu mesmo presenciei no meu trabalho uma moça que ela não acreditava em Deus, ela era uma ateia, e aí a gente conversando, eu e minha esposa conversando com ela, a gente deu um de estudo, a gente falava sobre Jesus, e um dia ela teve encontro com Jesus, ela foi convertida, chegou para a mãe dela alegre, junto com a sua filha, e falou, mãe, eu aceitei a Jesus, agora eu quero fazer parte da igreja adventista, quero guardar o sábado, e eu quero passar essa felicidade para você. Um mês depois, a mãe dela expulsou ela de casa. Porque não suportou. Achou que aquilo não era bom para ela. Quantas vezes as pessoas nos abandonam por tomar uma decisão? Quantas vezes a gente vê... eu vi um testemunho no canal do YouTube de um homem. Ele era príncipe do Marrocos. E ele estava fazendo um curso de teologia, claro, na teologia, na visão islâmica. E aí o professor dele de teologia deu o Alcorão e deu o Evangelho de Lucas. E falou assim, ó, você vai pegar o Alcorão e você vai, abre aspas, desmascarar esse Evangelho de Lucas. Você vai mostrar que Jesus é uma mentira e o Evangelho de Lucas é uma mentira. Uma semana depois o homem se converteu ao cristianismo. Amém. O que aconteceu? Ele teve que ir embora do país, porque ele era muçulmano. As pessoas nos abandonam. A nossa família pode nos abandonar. Nossos amigos nos abandonam. Mas Jesus não nos abandona. Ele não nos abandona. Amém. Jesus, além de nos conduzir, Ele nos dá a vida. Continuando no versículo 15. Aliás, melhor dizendo, versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá só um rebanho e um pastor. O interessante aqui é que Jesus nos mostra uma grande verdade. Louvado seja Deus que nós hoje estamos dentro dessa igreja. Amém. Louvado seja Deus. Mas existem muitas pessoas que ainda não estão no meio de nós. Jesus falou, olha, eu tenho outras ovelhas, mas não são desse aprisco. Jesus está dizendo, olha, eu tenho minhas ovelhas aqui na igreja, mas eu tenho mais fora. A igreja invisível, os sinceros que estão espalhados aí nas outras igrejas, que estão espalhados pelo mundo, eles ainda não fazem parte do nosso aprisco. O chamado de Jesus é que eles precisam ouvir a voz do pastor. E nós somos chamados para isso. Jesus disse que aquele que passa pela porta que é ele e mostra o evangelho é o pastor dele. Nós temos que ser pastores das pessoas. Eu acho muito interessante pessoas que adotam o estilo de abraçar as pessoas quando estão estudando a Bíblia. Porque eu vejo muitas pessoas que dão um estudo bíblico e nunca mais voltam. Não, mas essa pessoa, ela pastoreia, ela cuida daquela pessoa. Aquela pessoa, ela fica responsável pelaquela família. Da mesma forma que Jesus toma a responsabilidade. Ele cuida de nós. E nós não devemos colocar a responsabilidade de pastor só para o pastor que está no púlpito. Não é só para o pastor que estuda teologia. Não é só para o pastor que estudou tantos anos. Não, nós somos pastores. Nós devemos cuidar uns dos outros também.
nós também temos que buscar as ovelhas. Jesus diz no versículo 16: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário conduzi-las também. Se nós não levarmos a mensagem do Evangelho para essas pessoas não podem ser conduzidas ao aprisco. O chamado de Jesus é que nós devemos pregar. A gente tem ali Apocalipse 14, os últimos 3 recados da humanidade. Semelhança da glória, que é chegar ao seu juízo. A gente vem a queda de Babilônia, levar o povo à adoração do verdadeiro dia. Essa é a mensagem que Jesus nos concedeu. Nós precisamos levar as pessoas para o aprisco de Jesus. Versículo 17. Por isso que o Pai me ama, porque eu dou a vida. Por isso que o Pai me ama, porque eu dou a vida. E posso retorná-lo. Versículo 18: ninguém tira de mim, mas eu dou a vida por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-lo e para retomá-lo. Esta ordem recebi do Pai. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Muitas vezes a gente olha para os evangelhos e a gente vê os judeus, né, os judeus levaram Jesus para ser morto pelos romanos. Mas você sabia que não foram os romanos que assassinaram Jesus? O texto diz que foi Jesus que se entregou. Você acha mesmo que quando Jesus veio aqui nessa terra, ele estava impotente? Será que ele não podia se defender? Jesus era o Filho de Deus encarnado. Na hora de Pilatos, quando Pilatos, junto com Caifás, dá de frente com Jesus, se Jesus quisesse que todos os anjos descessem do céu e libertasse ele, naquele momento, Jesus era libertado. Não foram os romanos, não foram os judeus que mataram Jesus, não. Foi Jesus que se entregou por mim e por você. Amém. A gente tem que entender que não foi um Estado que matou Jesus. Nosso Jesus entregou a vida para nós. A gente tem que entender que o nosso Deus é soberano. A gente olha para o mundo, a gente pensa, nossa, esse mundo está perdido, né? Não existe um Deus. Tem um Deus sim. Tem um Deus que ele controla a história. Você acha que você está aqui por quê? Porque você é bom? Você não acha que foi um Deus que te trouxe aqui? Você já olhou para o seu passado? Eu já olhei para o meu passado é ruim. Se não fosse o Deus, dono da história, eu não estaria aqui hoje. Ninguém está acima do nosso Deus. Nem Roma, nem os judeus. Jesus entregou a vida para nos salvar. E agora, para a gente chegar na parte final, o versículo 19. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos disseram: esse está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouviu? Verso 21. Mas outros diziam essas palavras não são, não é de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos do cego? Novamente, Jesus no seu ministério ele divide. Jesus uma vez nos seus evangelhos ele diz: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer divisão. Jesus ele divide as pessoas. Se nós tivermos um coração sincero, nós vamos ficar pro lado de Jesus. Se nós tivermos um coração duro e recusar a mensagem de Jesus, vamos nos afastar dele. Não existe meio termo. Eu poderia fazer aquela ilustração do muro, mas todo mundo já está cansado de ouvir essa historinha, eu não vou contar. Mas não existe meio termo. Ou Jesus ele chega na sua vida e ele divide, ou você vai para o lado dele, para o lado da verdade dele, para o lado do evangelho dele, ou você vai como esses fariseus aqui. Jesus pregou, ensinou a verdade e o coração duro deles diziam: ele enlouqueceu e está endemoniado. Agora, a pergunta que eu faço para todos vocês: será que somos ovelhas de Jesus? Será que estamos ouvindo a voz de Jesus? Será que se eu analisar minha vida, eu posso dizer: Senhor, eu sou uma ovelha tua? Será que eu estou dando ouvidos a outros mestres, a ladrões, salteadores que a gente encontra na televisão, na internet? Será que se eu chegar na minha casa, tem literatura boa? Tem livro